E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, como tem muita gente nova, o dia de quarta-feira nós normalmente falamos de uma série documental ou até mesmo um documentário que tenha uma boa história para contar. E é justamente isso que eu faço. Então eu venho aqui e trago esse documentário para vocês, né, com um ponto de vista de uma pessoa que está assistindo e não apenas com o ponto de vista de quem está transmitindo. E assim vocês podem tirar as conclusões de vocês ou até mesmo assistir o documentário caso queiram. Então hoje eu vou trazer o documentário Diga Quem Sou Eu. Esse documentário é um documentário que deixa a gente um pouco aflito, porque você sabe que tem uma coisa muito importante por trás. Porém, esse documentário conta a história de dois irmãos, mas a história ela é de dois irmãos que na época tinha 52 anos, hoje 54, e um deles perdeu a memória aos 18 anos. E as memórias que ele tem são as memórias que o irmão gêmeo foi contando para ele, até ele descobrir que era tudo uma mentira. E que na verdade as coisas que ele tinha esquecido ficou num limbo enorme entre eu vou contar para ele e fazer ele lembrar disso, ou vou tentar protegê-lo e assim fazer com que ele possa ter a oportunidade de ter uma vida normal. Só que também vai existir consequências devido a isso. É uma história incrivelmente boa, então já peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo aqui no canal ou em outro canal. E assim vocês sempre ficam por dentro de tudo. E também se inscrevam no canal. Quem sabe até vocês não pensam aí em ser membro e ajudar aí o meu trabalho, tá? Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa então. Penny e Jack, vinheta. Bom, o documentário ele é um documentário muito simples, ele é um documentário em um formato muito simples, com uma atmosfera maravilhosa. Um lugar assim bem típico daquelas casas que a gente costuma ver às vezes em seriados, né? Que falam um pouco de realeza e tal. E existe um motivo para isso. Na verdade, a família toda ali, eles eram descendentes da aristocracia, faziam parte da aristocracia e recebiam aristocratas dentro da casa deles. E aí o que vai acontecer é o seguinte: no início do documentário vai acontecer um acidente de moto. Então já começa o documentário com um acidente de moto. Nesse acidente de moto, o Alex, ele vai cair, o capacete dele vai sair da cabeça e ele vai acabar batendo com a cabeça direto no chão. Isso vai fazer com que ele fique em coma há muito tempo e o médico não saiba quais serão as sequelas que ele vai acabar tendo ali depois quando ele acordar de vez. E aí o que vai acontecer é o seguinte: ele vai ficar um tempo internado, né, ali em coma, sem responder ninguém. A mãe e o irmão gêmeo dele, o Marcos, vão estar sempre ali, né, próximo a ele para tentar ver ali o que acontece, se ele de fato até mesmo vai acordar, porque era uma certeza que o médico não dava. E quando finalmente ele acorda, ele só vê uma mulher por cima dele dizendo: você acordou, você acordou. Ele estava um pouco confuso e ele estava dessa forma porque ele tinha perdido a memória. Ele tinha 18 anos, ele não lembrava absolutamente nada. Para os médicos, ele tinha regredido a uma idade mental ali de 8 anos, tá, de idade, então ele não sabia muita coisa. E depois eles foram descobrindo que era até menos. Por quê? Quando eles vão para casa, primeiro que foi muito fácil o reconhecimento. Ele não lembrava do irmão gêmeo, mas ele sabia que ele era o irmão gêmeo dele, porque eles eram iguais fisicamente. Então ele já começou ali estabelecendo uma relação de muita confiança com o irmão gêmeo dele, que vai ser, na verdade, o melhor amigo dele pro resto da vida, e eles se consideram inseparáveis. Mas acontece também que essa parte de ser inseparável vai começar a ruir por conta de um segredo. Bom, quando ele volta para casa, ele quer entender como foi a infância dele. Ele se depara com um pai estranho, um pai fechado, que tinha muitas regras e que não admitia muita coisa. Quando ele chega dentro da casa, por exemplo, ele tinha ficado muito tempo no hospital e sobrevivido, o pai apenas estica a mão para ele, não tem um abraço, não tem um beijo, não tem nada, e diz: olha, sou seu pai. E a mãe, ela não aceita que ele tenha perdido a memória. Ela diz que isso não existe e que ele estava fazendo aquilo de propósito. Assim, ela tem muita crise porque ela diz que como pode um filho esquecer a existência da mãe.
E você começa a sentir muita dó dela, né? Então, ela era uma mulher muito alta, como eles mesmos descrevem, e também tinha pés e mãos grandes, era uma mulher muito charmosa e eles davam muitas festas. Então, quando ele chega na casa, o irmão começa a passar para ele todas as regras da casa, mas também o básico, né? Escovar os dentes, colocar onde ficavam as roupas dele, os sapatos, como amarrar os sapatos, qual horário era o horário de comer, como eles poderiam se movimentar na casa. Sim, se movimentar na casa. Por quê? A casa não era permitida para eles. A casa era gigantesca, assim, era como se fosse assim um pedaço de castelo. Só que eles não podiam entrar a hora que eles quisessem. Eles tinham que pedir permissão, tinham horários ali fixos para as refeições e fora aquele horário não era permitido comer. Então, todo mundo achava que aquelas regras vinham do pai. O pai era extremamente grosseiro mesmo, ele não era uma pessoa legal, bacana. Um homem muito rígido e que também fazia com que o menino, principalmente que perdeu a memória, o Alex, pensasse que aquelas regras vinham dele. Mas ele estava aberto, ele não lembrava de nada. Então, tudo que ele absorvia, ele levava para o lado bom. Então, ele não conseguia sentir raiva nem mesmo desse pai um pouquinho mais tirano. Já o irmão dele, o Marcos, começou a ajudá-lo, né? E os dois acabaram ficando cada vez mais próximos. E vai ser o irmão dele que vai dizer pra ele, olha, nós não dormimos nessa casa. E ele vai achar aquilo estranho. Como assim a gente não dorme nessa casa? Ele diz, não, a gente dorme num chalé que fica aqui ao lado da casa. Não era bem um chalé, era um anexo de madeira. Sinceramente, parecia até mesmo um galpãozinho que tinha 2 camas, uma mesa de estudos e ali um abajur que ficava entre as 2 camas. Tudo bem, ele acha aquilo muito estranho, porque quando ele começa a tentar recobrar as memórias dele, ele começa a tentar ver como era o mundo antes. Ele não lembrava de nada, gente, nada que tinha acontecido, quem era a rainha, quem era... Não sabia nada, tá? Papa, nada. Não conhecia absolutamente mais nada. Ele foi retomando, né, as memórias dele com as informações que o Marcos ia dando para ele. Então ele perguntava, a mãe foi uma boa mãe? E ele dizia, foi uma ótima mãe. E ele não perguntava nada além disso. Só que conforme o tempo foi passando, ele foi perguntando mais coisas. Ele tinha tanto medo de perder a memória de novo e ficar naquela situação onde ele estava se vendo em um bando de estranhos, com um monte de estranhos, assim, tirando o irmão gêmeo dele, ele se sentia envolto a estranhos. Só que ele estava aprendendo a amar aqueles estranhos e as regras daquela casa, e na cabeça dele as coisas eram muito diferentes. Veja bem, para ajudar essa memória a ser recobrada, ele perguntava para o irmão Marcos assim, bom, como eram as nossas férias? Porque ele via na TV em algum momento alguém passando férias em algum lugar. Então ele chegava para o irmão e dizia, nós fazíamos isso também? E aí o irmão ia lá, procurava uma foto de uma praia ou algum lugar que eles estiveram e mostrava para ele. E dizia, claro, nós tirávamos férias sempre, olha aqui, isso é uma foto nossa. E ele foi recontando essa história com fotos desde que você era bebê. Mas assim como o próprio Alex, que era o rapaz que perdeu a memória, diz, ninguém tira foto de um enterro. As pessoas só tiram fotos de momentos felizes. E era tudo que ele tinha, momentos felizes. Então tudo que era perguntado para ele, o irmão dele dizia para ele que era bom e que as pessoas eram diferentes do que as pessoas de fato eram. Ele explicava que as festas que aconteciam lá eram festas assim muito grandes, com muita gente rica, né, muita gente importante, só que eles não podiam participar, eles ficavam, né, naquele cômodozinho ali, naquele chalé. E tudo aquilo foi virando um costume para o Alex. Ele não achava, ele não tinha como comparar aquilo com o que era normal, ele não tinha essa noção. Então o tempo foi passando ainda mais. Ele vai saber que ele tinha amigos, então eles vão começar a se movimentar em volta ali dos amigos, e ele tinha vergonha de dizer que ele esquecia as pessoas. Então o irmão dele dava uma sinopse ali de tudo que aquela pessoa fazia, como aquela pessoa era, e ele fingia que lembrava daquela pessoa. Ele tinha até uma namorada que ele continuou namorando. A namorada achava que ele lembrava dela e na verdade ele não lembrava. E essas coisas foram ficando, com o passar do tempo, cada vez mais tensas, porque o irmão dele, o Marcos, começou a se esquecer um pouco. Ele tinha que ter uma preocupação dobrada do que ele tinha contado e do que ele não tinha contado, para ele não acabar caindo numa mentira. O próprio irmão dele que começou ali contar a vida dele. E aí a gente fica se perguntando, mas o que eles escondem? Bom, aí, dentro dessa pergunta de o que eles escondem, porque essa atmosfera fica o tempo todo na série, o que é esse segredo,
Ele se afeiçoa muito à mãe, então a mãe dele passa a ser o centro do universo do Alex. Então no aniversário, eles faziam um bolo, batia parabéns, beijava ela, cumprimentava, fazia várias coisas. E ele tá ali amando a mãe dele. Ela tinha uns chihuahuas que ele também passou a gostar. Até que eles descobrem que o pai tá, acho que com câncer no pâncreas e vai durar pouquíssimo tempo. Então, nos últimos momentos, o pai manda chamar os filhos, que só podiam ir, né, na verdade, até o escritório dele quando eram chamados. Então, ele chama os meninos lá e pede perdão. Pergunta para os meninos se eles podiam perdoá-lo. E o Alex, prontamente, ali sem, né, ter por que não perdoar, perdoou. Disse, claro, se você precisa desse perdão, eu te dou o perdão. Só que o irmão não perdoa, diz pra ele que não vai perdoar. Isso gera, né, no Alex uma estranheza. Ele diz, nossa, mas por que você não perdoou? Era o pedido de um moribundo. Ele diz, porque eu não vou perdoar, eu não quero perdoar. Mas ele nunca perguntava por que, de fato, né? Qual era o motivo? Aconteceu alguma coisa? O Alex não perguntava e o Marcos não dizia. E sempre foi assim. Não existia o dito, né? Não se dizia nada, ficava só, você não perguntou, então fica por isso mesmo. Então o tempo, conforme foi passando, a mãe também ficou doente. Um dia eles encontraram ela, mais ou menos uns 5 anos depois que o pai morreu, caída na escada. E aí eles descobriram que ela estava com um câncer no cérebro e ela já estava com um câncer muito avançado. Então passou-se um tempo e o Alex passou a ser o cuidador dela. Ele ficou muito íntimo dela, então tem muitas fotos deles juntos. E ele ficou meio maníaco por foto, porque ele tinha medo de perder a memória novamente e não ter fotografias para se lembrar. Então ele foi fazendo meio que uns mapas mentais com as fotos. Então tem fotografias e tal dele com a mãe passeando, a mãe já bem debilitada. Até que um dia a mãe manda dizer lá, né, que quer ver os dois no hospital. Eles vão até lá e a mãe falece. Antes de falecer, ela diz para eles que ama muito os dois e que vai sentir muita falta deles. Não existiu perdão e nem desculpas, mas ela morreu nesse momento. Depois disso, é que as coisas vão começar a se tornar ainda mais estranhas. Por quê? Depois que o pai morreu, a mãe morreu, eles que nunca podiam entrar na casa, nem depois que o pai morreu, as regras, na verdade, não melhoraram, elas pioraram. Aí é que eles não podiam entrar mesmo. E aí eles entram na casa, a casa estava muito suja, porque ela já estava muito tempo ali isolada, então a casa estava bem suja, eles começam a limpar a casa, começam a olhar tudo, então olha-se cômodos, e eles começam a encontrar pela casa vários potes com tipo 50 libras, 100 libras, algumas libras costuradas na cortina. Eram umas coisas bem malucas mesmo. Quando eles chegam ao banheiro, eles encontram brinquedinhos eróticos ali no banheiro, e é uma situação desconfortável. Eles já estavam com 32 anos, né, os dois, e eles olham aquilo e acham meio incompatível com a mãe, né? Principalmente o Alex, com a mãe que ele conheceu e tal. Mas até então o irmão olhava e dizia, não, deixa pra lá, deixa isso pra lá, não liga pra isso. E ele agia mesmo de acordo com o que o Marcos falava. Até que eles chegam no quarto da mãe, se deparam com um armário com toneladas de casaco de pele, muita coisa mesmo. Isso teria acontecido aí por volta dos anos 80. Então, eles olham todos aqueles casacos e tal e abrem uma gaveta. Dentro do próprio armário tinha outro armário, então eles destrancam, encontram dentro dessa gaveta, na verdade quem encontra é o Alex, uma fotografia que seria dos dois, sem roupas e com as cabeças cortadas. Só que na fotografia eles deveriam ter ali uns 12 anos. Nesse momento, o Alex entra em parafuso, pega a foto, mostra pro irmão e diz, mas o que é isso? Por que a mamãe tem isso guardado? E ele não responde, ele diz, deixa isso pra lá. Sabe, sempre deixa isso pra lá. Só que aquilo ficou na cabeça do Alex. E aí ele pega e começa a apertar o irmão. Então a pergunta inevitável, ela chega. Ele chega pro irmão de 32 anos, ambos com 32 anos, adultos, ele acreditando numa vida, e disse pra ele assim, a mamãe, ela abusava de nós? E ele disse sim, ela abusava. E aí depois os dois acabaram sentando numa fogueira, eles queimaram várias coisas, sentaram e choraram muito pelo que tinha acontecido. Nesse momento uma cartaz acontece até mesmo na cabeça do Marcos. Por quê? Primeiro que o Alex sabe que tem muita coisa sobre ele que ele não sabe. E o Marcos sabe que tem muita coisa que ele não contou que o Alex tem que saber, ou pelo menos o Alex quer saber, mas que ele também não quer relembrar. Quando ele recontou essa história pro Alex, ele não recontou só pro Alex, ele recontou para ele também.
porque ele não conseguia lidar com o que tinha acontecido. Então, quando ele viu a oportunidade do irmão dele não lembrar de nada, ele aproveitou aquilo para também passar a não lembrar de nada. E é assim, no mínimo, de cortar o coração, você vê 2 homens estruturados, casados, tentando viver uma vida com algo tão pesado. E eu tô falando de uma coisa que é de destruir qualquer pessoa. E eles nunca procuraram ajuda, porque um não sabia e o outro carregou isso nas costas porque não quis contar. E aí, no caso ali, esse não contar começou ali a afetar a conexão entre os dois. Eles passaram um período curto, separados, assim, meio que cada um no seu canto. E o Alex sofreu muito, porque ele dizia que o Marcos era o elo dele, assim, na vida. E que o Marcos ficou longe, um tempo. Depois ambos se casaram, tanto um quanto o outro, abriram uma empresa juntos, então eles trabalhavam juntos, pelo que eu entendi eram muito bem sucedidos, só que eles nunca falavam sobre esse assunto, era um assunto proibido. Então no documentário é quando o Alex vai receber aquilo que ele sempre pediu, a verdade, e começa a se encaminhar para essa parte. A minha colocação aqui é sobre o Marcos, porque o que acontece? Deu muita dó dele. Porque ele quis mesmo livrar o irmão de saber de algo que ali, naquele momento, na cabeça dele, de repente também de um jovem, ele olhou aquilo e falou, caramba, de repente até tenha pensado, eu que gostaria de ter perdido a minha memória, porque eu não queria lembrar disso. E ele, de fato, você percebe que entre os gêmeos, ele era o que tinha mais atitude. Mesmo em uma casa em que as pessoas não falavam, ele também sabia, ele aprendeu essa arte, né, da psicopatia que acontecia dentro daquela casa. E o que aconteceu foi o seguinte, ele sentia tanta falta e tanta vergonha, ele se sentia tão sujo, ele se sentia tão pequeno, que quando ele se viu ali podendo esconder isso do próprio irmão para eles nunca mais precisarem falar sobre isso, ele enfiou dentro da cabeça dele, ele nunca mais quis falar sobre. Só que o irmão queria saber se existia alguma coisa, a única coisa que um não sabia sobre o outro era isso, e estava na cabeça do Marcos, e o Marcos não queria contar. Então, nesse documentário, ele conta, de fato, o que aconteceu. Enquanto isso não aconteceu, o Alex ele foi tentando descobrir coisas. Então, ele começa a revirar as coisas da mãe. Quando ele revira as coisas da mãe, ele começa a achar muitas cartas de marinheiros, de homens ali, né? Então, ele percebe que a mãe, ela sempre foi uma mulher que sempre fascinou os homens. E ele começou a puxar na memória algumas festas e ele vai percebendo que a mãe, ela era assim. Então a gente não entende muito bem, e nem os meninos, o motivo do pai ser tão duro, de repente, pelo comportamento da mulher. Então encontra-se uma foto dela com os bebês. E depois disso, a história meio que se perde. E aí tem a questão daquela fotografia que eles encontraram no armário. Lembrando, eles deveriam ter ali no máximo 12 anos. A coisa vai passando e o Alex não era burro. Então o Alex, ele começa a juntar, né, as peças. Ele imaginava alguma coisa, ele sabia que tinha acontecido ali, né, um abuso por parte da mãe, mas ele não sabia como. E ele nem imaginava que aquilo ali era só uma ponta de um iceberg assim gigante. Por quê? Quando a história enfim se revela, o Marcos diz pra ele, você tem certeza que você quer saber da história? E ele diz, eu tenho. Então ele fala, tá bom. Então a gente vai ver ali no documentário uma pequena parte, onde ele dizia que aquelas fotografias que ele mostrava da praia não eram com os pais. Todas as imagens que o Alex vai mostrando com os pais na praia, ele imagina os pais passeando no jardim, foi ele que criou na mente dele com as informações e o irmão ia dando aos poucos. Ele soltava uma informação e o resto o Alex criava. Então ali naquele momento ele foi contando. Aquele dia na praia nós estávamos com os amigos da mamãe e do papai. Não era a mamãe e o papai que estavam com a gente. E o Alex se sente idiota, porque ele diz assim, meu Deus, como eu não percebi isso, né? Como eu não percebi que eles não estavam nas fotografias? E eles não estavam. Depois eles começam a ver que eles estão mesmo na França, em outro lugar, na praia, e nunca estão com os pais. Então ele vai dizendo que eles não ficavam. Normalmente eles viajavam e a mãe deixava eles com outras pessoas. E aí começa todo o segredo. Vamos lá. Tudo que aconteceu, que a gente sabe que não pode ficar falando a palavra aqui, mas que partiu da mãe com os meninos, não começou quando eles tinham aí 12 anos. Começou quando eles eram ainda bebês, ao que tudo indica. O Marcos, ele não tem nenhuma lembrança de infância que tenha sido diferente.
Então ela colocava os dois meninos na cama e fazia um bulinar o outro. Seria mais ou menos isso para ela ficar assistindo. E às vezes não era só para ela ficar assistindo. Às vezes ela participava e às vezes ela convidava amigos para assistir. Logo, o que aconteceu? Conforme os meninos foram ficando maiorzinhos, assim, 8, 9 anos, ela simplesmente ia, jantava com algum homem muito rico. Marcos conta de uma história de um pintor muito famoso, diz ele, ali, né, na região, e ele ter sido levado ali para aquele pintor. Então ali acontecia de tudo, né, de absolutamente tudo. Então existiam sim, né, os estupros, né, e também toda a parte de carícia e tudo, e até as vias de fato. Então ele lembrava da dor, do sentimento de tristeza, aquela mágoa toda. E ele não queria que o Alex soubesse disso, porque o que ela fazia? No dia que ela levava um, ela não levava outro. Então eles nunca dormiam juntos. Cada dia um estava na casa de um homem, ou em uma casa com mais de um homem. E o objeto, o brinquedo, seria um dos meninos. Aquilo era muito doloroso e ele não queria contar. Até que, com 14 anos de idade, o Marcos teria ido para a casa, então, desse pintor. Eles teriam jantado em Londres, a mãe e o menino, com esse pintor. Eles não sabem o que eles conversaram. Provavelmente rolava dinheiro e por isso, talvez... Porque em nenhum momento é mencionado com o que o pai mexia, ou o nome do pai, o nome da mãe, para que a gente possa saber, nem mesmo o sobrenome deles. Mas eles eram ali, tinham uma vida até com um certo luxo. E aí você vai percebendo que aquele dinheiro vinha disso, de aliciar os meninos. Então, o que ela fazia? Ela jantava muito bem, muito arrumada, ganhava algumas coisas ali, provavelmente dinheiro também, e deixava no hotel o menino e voltava para casa. Só que o pai, pelo que eu entendi, não percebia, porque os meninos dormiam naquele chalé. Então ele nunca sabia quem estava no chalé e quem não estava. Ele foi, né, um certo dia, e ele começou com esse homem. Só que ele já estava maior, ele já entendia algumas coisas e deu uma crise nele. Quando o cara já tinha feito algumas coisas com ele, ele senta na cama e ele diz: não, eu não quero. Chega, eu não quero mais. E o cara teria ficado meio irritado, ele foge do hotel. Olha isso, gente, ele tinha 14 anos, ele não tinha um centavo no bolso. Ele pula a catraca, porque estava em Londres, e pelo que eu entendi, a casa era bem afastada. Ele pula a catraca, vai até onde o trem leva ali de mais próximo da casa dele e faz o restante do percurso, termina a noite inteira andando a pé até em casa. Quando chega na hora do café da manhã, ele vai, se apresenta no café da manhã, a mãe toma um susto que ele tá lá, e desse dia em diante a mãe nunca mais fez isso. Ele apenas olhou para a mãe dele e a mãe dele já entendeu. Provavelmente depois o pintor entrou em contato com ela, disse que foi uma grande confusão, talvez até ela tenha que ter devolvido ali o dinheiro, mas depois disso ela nunca fez mais nada, assim. Ela nunca colocou eles nessa situação e também nunca mais tocou nos meninos. Quando foi perguntado, então, por que ele tinha raiva do pai, todo mundo achou que o pai sabia ou participava, alguma coisa assim. Não dá para saber se ele sabia, mas o Marcos diz que pelo menos ele tem isso com ele, que o pai nunca participou. Então ele diz: não, era a minha mãe. E por que eu achei interessante trazer essa história? Porque normalmente quando a gente pega, né, histórias assim, isso parte muito do pai. E é aquilo que eu sempre falo, não é só o pai, não é só o lado masculino, tem o lado feminino também. E foi muito bizarro, porque assim, a dor, ela se tornou muito maior. Veja bem, por ter contado isso, você olhar homens de 52 anos que são pais hoje em dia, não tiveram nenhum tratamento, não tiveram nada. Porque ficou na ignorância, o outro segurando aquele peso que ele escolheu segurar, eu entendo. Mas a tentativa também era proteger um pouco o irmão, né? Não é o tipo de coisa que talvez vale tanto a pena se lembrar. Só que aí vem também o seguinte... eu fiz um bolo para aquela mulher, eu beijei aquela mulher, eu amei aquela mulher, eu cuidei daquela mulher. E ela morreu, e isso passou sem que nada recaísse sobre ela. Ela morreu num bom hospital, bem tratada, como se ela tivesse sido uma excelente mãe para os dois meninos. Então, aquilo revoltou muito Alex, e aí a mensagem fica: a minha mãe era muito mais velha do que os homens
né, para onde a gente ia. Então essas pessoas estão vivas. Provavelmente eles sabem hoje, né, quem é e não iriam falar nomes. Mas ele diz que esse documentário era para chegar nos ouvidos das pessoas que convocavam o serviço. Porque ele diz, são pessoas tão importantes que eu sei que estão ouvindo e essas pessoas estão vivas, elas sabem o que nos fizeram. A minha mãe, ela morreu sem pagar por nada, mas essas pessoas, elas estão vivas. E eu só queria que eles soubessem que nós lembramos quem eles são. Eu não sei se dá para perceber no documentário, mas a dor do Marcos não é a dor do Alex. Porque por mais que o Alex, ele saiba todo aquele sentimento do momento, do ato, de como aconteceu, ele não tem. Então, ele imagina, ele pode até imaginar, mas o Marcos, ele sentiu na pele. Entende? Com todas as lembranças, com todos os cheiros, com tudo de abominável que poderia acontecer numa situação dessa, envolvendo mãe, estranhos e tudo mais. Então, por mais que ele tenha contado pro irmão, o irmão não tem a lembrança disso, ele tem informação. Então, você ouvir não é você viver. E querendo ou não, quando ele perde a memória, ele deixou de viver aquilo. E ele diz pra ele que nunca imaginava isso, que nunca poderia pensar, depois de ter xingado um pouco a mãe e tal, e como ele conseguiu segurar isso sozinho, sem precisar de uma terapia. Ele dizia, se eu fizesse uma terapia, você ia querer saber por que eu tava fazendo a terapia. Então, não acontecia. Foi vivendo assim, tendo que enterrar e não lembrar. E ele dizia que a vergonha era muito grande de falar, porque quando ele falava, se ele falasse sobre aquilo, era como se aquilo voltasse a ser real. E a vergonha dele era muito grande. Lembrando, eram homens, a mãe e homens, né? E eles não eram gays. Então ele começou a se questionar até mesmo em relação, será que isso é certo ou é errado? Ele não sabia, ele disse, eu cresci assim. Não foi uma coisa que mudou do dia para a noite. Não, por isso que ele disse que a primeira lembrança dele sempre foi essa. Então ele não sabe quando isso começou de fato, em qual idade, mas desde muito pequenininho aquilo acontecia. Então nunca existiu um diferente. Então ele achava que aquilo era normal. Só que com 14 anos ele sentiu, não foi porque alguém disse nem nada, que aquilo acontecia com ele. E pasmem, a mãe dele era tão maluca que quando eles arrumaram a casa, ela era muito doente mesmo. Quando eles arrumaram a casa, começaram a limpar tudo, e essa parte eu acho assim, enfim, ela nunca suportou esses filhos como filhos e nunca aceitou mesmo esses filhos como filhos. Por quê? Eles encontram no porão tudo que eles já tinham ganhado de presente. Então, os pais não os presenteavam com nada, mas os tios, os avós, eles foram encontrando presentes de quando eles tinham 1 ano de idade, presente de Natal, presente de aniversário, todos os presentes de datas comemorativas que um familiar dá para uma criança, pilhas e mais pilhas, todos embalados. Ela nunca entregou os presentes. Eles nunca receberam presente de Natal, presente de aniversário, e eles estavam todos no porão. Então, assim, era quase como se ela não quisesse que eles entendessem que tinha uma avó que eles podiam pedir ajuda, ou uma tia que eles podiam pedir ajuda. Não, eles estavam presos. Eles estavam presos mentalmente nas mãos dela. E isso dava prazer para ela. Então, aquilo tudo lá, amontoado junto com as roupas, os sapatos deles de quando eles eram pequenos, jogados, todos ali empoeirados, comidos ali por bichos, e aquele bando de presentes que eles nunca receberam. Então, assim, a coisa era muito mais psicopata do que a gente pode imaginar. A mulher, ela era, de fato, uma pessoa extremamente perigosa. E aí vem diversas perguntas. Foi só os filhos deles? Como é que funcionava esse esquema de nobres? Porque eram muitos nobres, né? Então tinha lá conde, tinha uma porrada de coisa lá, duque. Então todo mundo se juntava para essas festas que ela dava, né? Regada muito álcool, muita bebedeira, provavelmente dinheiro, aposta e o que mais? Que outro tipo de comércio? Então essas perguntas também ficam abertas e é por isso que eles dizem, a minha mãe, ela já morreu. Mas quem participava daquilo, tem muita gente que tá viva. E que tá vendo agora que a gente sabe. Porque até o Marcos contar, isso nunca veio à tona. Mas o documentário, de fato, acabou caindo como uma bomba. Porque mesmo que eles não denunciem,
E o medo que essas pessoas acabaram ficando disso ser denunciado. De um dia eles decidirem denunciar. Então, aí sim é que você percebe qual era o intuito do documentário. Era mandar um recado. E eu achei, assim, extremamente bem feito, limpo. Sabe aquele documentário limpo? Você entende tudo, tudo é colocado, não existe um ódio, não existe, mas existe uma carga de sentimento muito grande, de mistério muito grande e ao mesmo tempo beleza, porque era um lugar bonito. Então, quando passa eles com os amigos, as fotos são bonitas, eram jovens bonitos. O Marcos, assim, com um sentimento de tanta dor em contar isso pro irmão, que eu não sei, eu acho que ele mesmo também fala no documentário que quando ele falou sobre isso, ele teve que contar isso numa fita, foi como se ele tivesse lembrado que ele também passou por aquilo. Então, parece um roteiro de filme, assim, coisas dessas acontecem e aí depois simplesmente o cara perde a memória, ele esquece tudo. É quase como uma dádiva, e ele fala isso, parece uma dádiva. Muitas pessoas dizem que deveria ser legal perder a memória, deve ser legal perder a memória, e ele diz, não é. Você não sabe o que você sentiu, do que você gostava de comer, você não sabe de absolutamente nada. Só que acho que na cabeça do Marcos dizia, tudo bem, tem tudo isso, mas ele também não lembra disso, que no fundo gerou, né, tanto sentimento, tanta mágoa, então vamos deixar de lado. Então ele acabou não contando. Então, ao mesmo tempo que parece que ele foi um manipulador que tentou contar a história até pro próprio bem dele, pro irmão não saber que isso aconteceu com ele também, a gente pode pensar também que o altruísmo ali falou bem alto, porque ele disse que era um peso enorme. Depois dos 32 anos, as perguntas eram muito intensas e ele não conseguia responder todas, porque ele dizia, eu já não lembrava mais, eram muitos anos. Então, aconteceu isso com eles aos 14, ele perde a memória, o Alex, aos 18, e ele só vai saber de toda a verdade aos 52 anos de idade. É muito tempo, gente, muito tempo. Eu sei que eu fiquei assim, abismada. Eu imaginava, em relação à mãe, eu tinha uma desconfiança, mas todo esse esquema era podre demais, assim. Eu nunca ia imaginar uma coisa dessa. Eu fiquei de cara com esse documentário, achei incrível. Indico, tá, esse documentário. Gostaria que vocês deixassem também a opinião de vocês. O que vocês fariam numa situação dessa? Se isso acontecesse com vocês, vocês contariam a verdade? Ou vocês de fato fariam a mesma coisa que o Marcos fez? Porque eu não sei. Eu não sei também se eu contaria. O vídeo vai ficando por aqui e nós nos vemos aqui nos comentários e também no próximo vídeo. Um super beijo pra vocês e fui!